Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo da playlist de equações diferenciais. Uma playlist que eu queria há muito tempo fazer, tá? E finalmente esse projeto está saindo do papel. Porque com as ferramentas de animações que eu tenho aqui, a gente pode, eu tenho sempre a ideia de que eu posso elucidar melhor e aprender bastante, ou ensinar bastante, deixar bem claro as equações diferenciais para todos vocês, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo, um vídeo introdutório, e a gente vai discutir algumas coisas aqui bem básicas de equações diferenciais, tá? E eu espero que todo mundo entenda, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, tá? Para a gente começar o papo de equações diferenciais, a gente vai ter que fazer uma pergunta: o que é uma equação diferencial, né? Claro que parece pouco isso, mas é introdutório, eu sei, mas é muito, muito, muito essencial mesmo. Porque se a gente não entender isso aqui, a gente não entende nada, tá? Então, para começar a entender o que é uma equação, essa palavra é muito importante, equação diferencial, tá? A gente vai começar entendendo o que é uma equação, melhor lembrando, na verdade, né, o que é uma equação. Eu vou colocar uma equação na tela para vocês, tá? 2x menos 4 igual a zero. Essa equação, basicamente, ela está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma equação, eu tenho uma variável x, e eu gostaria muito de saber quanto vale x, né? E a gente pode descobrir isso, a gente já viu esse tipo de equação há muito tempo na escola. Então a gente vai ali isolando, passando para um lado, dividindo, enfim, a gente chega na resposta. E a resposta nesse caso específico é que x vale 2. Mas o que eu fiz, o que eu resolvi, o que isso significa? Bom, significa que eu tinha uma equação com uma única variável e eu descobri uma solução. E a solução é uma solução numérica, um número. X é um número e esse número, nesse caso, dessa equação vale 2, tem que valer 2, tá? Essa equação é uma equação linear, ela tem uma classificação, enfim, tá? É uma equação muito simples, mas não interessa, é uma equação, tá? O que isso é diferente de equações diferenciais? Qual é a moral, né? Por que equações diferenciais é tão diferente? O que tem de diferença nisso? Então a gente vai ver agora, tá? Para começar, a gente vai ter que se perguntar, tá bom, isso é uma equação, agora eu quero saber o que é uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial um pouco diferente. Então eu vou colocar uma equação diferencial, a primeira delas na tela, tá? Sendo essa equação que compara, ou relaciona, por assim dizer, né? Y, tá? E y para nós, nesse momento, é uma função, o qual a gente gostaria muito de descobrir. Então, na equação diferencial, a gente vai ter uma relação entre a função e as suas derivadas. Aqui, nesse caso específico, apenas um termo que envolve derivada. Então, a gente tem y', que é a derivada da função y, menos duas vezes a própria função y, dando igual a zero. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer aqui é que se a gente derivar a função y, ela vai ser igualzinho a duas vezes a própria função. Tá? Então, que função, a pergunta é, que função satisfaz esse problema, ou melhor dizendo, satisfaz esta equação diferencial? É isso que a gente vai buscar, tá bom? Então, quando a gente pode escrever, na verdade, que a gente vai usar bastante, às vezes, a notação dy dx, quer dizer a mesma coisa, né? Mas essa comparação é uma comparação que nos dá aqui uma relação e a gente busca sempre, aqui nesse caso de uma equação diferencial, a função que satisfaz essa equação diferencial, tá? O termo diferencial fica óbvio no sentido de que a gente usa suas derivadas, ou a diferenciabilidade, tá? Então, a gente está falando aqui de relações que envolvem derivadas, tá? Então, nesse caso específico, nós temos essa equação diferencial e buscamos a função y de x. Se a gente descobrir quem é essa y de x, a gente resolveu o problema. Nesse caso específico, já te digo agora, tá, como exemplo, que essa y de x é e na 2x, tá? Ou seja, exponencial, número de Euler, elevado a 2x. Como assim? Como eu sei isso? Como eu resolvi? E assim por diante. No fato é que eu não resolvi. Isso aqui é bem intuitivo nesse caso específico. É claro que a gente vai aprender vários métodos, a gente vai resolver equações diferenciais, mas especificamente nesse caso eu estou buscando um exemplo em que eu imagino e já sei que a solução é e na 2x. Por quê? Porque, bom, quando eu derivo e na 2x, eu fico com 2e na 2x, né? Então, na verdade, quando eu derivo, eu descubro y', e y' é 2e na 2x. Só que 2e na 2x é 2 vezes a própria função. Então, na verdade, está satisfazendo aquela equação ali de cima. Então, repare que eu estou comparando, relacionando a função y com um termo da sua derivada e estou dizendo que é uma equação. E esse y de x específico da tela satisfaz aquilo. Então, é como se eu descobrisse a solução daquela equação diferencial, que agora não é mais um número, é uma função para a gente, tá bom? Então, a gente vai se perguntar algumas coisas aqui no começo e é bem natural que a gente pergunte o que a gente vai perguntar. Vamos lá. Será que essa é a única solução? Eu vou colocar na tela uma outra função. E se a gente considerasse, por exemplo, sei lá, y de x igual a 3e na 2x. Quando a gente deriva e quando a gente multiplica essa função por 2, a gente tem as seguintes expressões. 3 vezes 2 é 6, né? Então 3 vezes 2 vezes e na 2x é a derivada, só que duas vezes a função também é 3 vezes 2 vezes e na 2x. E quando eu faço uma menos a outra, ó, quando eu comparo igual, eu tinha na equação diferencial,
essa função 3n 2x também satisfaz a equação diferencial. E aí eu vou ficar me perguntando assim, bom, quer dizer que continua satisfazendo a equação diferencial, essa que está na tela, e a gente se dá conta, em outras palavras aqui, que não é a única solução. E a gente vai começar a se perguntar, tá, mas então quantas soluções teremos no caso das equações diferenciais? Será que são infinitas? E assim por diante. O que passa agora na nossa cabeça? Como a gente vai resolver isso? Então, antes da gente resolver, vamos supor o seguinte. Será que se eu considerar y de x igual a uma constante vezes z na 2x, também satisfaz? Vamos fazer as contas. Quando eu coloco ali a constante vezes z na 2x, fica 2c e na 2x nos dois casos, tanto derivando quanto multiplicando por 2 a função. Eu me dou conta que, na verdade, também satisfaz aquela equação diferencial. Então, a gente já encontrou que é n 2x, a gente já sabe que também é 3n 2x. Na verdade, a gente acaba de descobrir aqui que qualquer constante vezes n 2x satisfaz essa equação diferencial. Beleza? Então, agora a gente tem um grande problema. Porque o problema que aparece aqui para nós é que a gente está tendo que qualquer constante vezes n 2x é a solução desta equação diferencial, o que nos dá claramente aqui um problema de ter infinitas soluções. Ou seja, uma única equação já me deu infinitas soluções. Para elucidar isso um pouco melhor, eu vou colocar a solução n a 2x na tela, tá? E antes de eu continuar, eu só quero dizer que essa solução n a 2x é uma das soluções, as infinitas, mas ela passa por um ponto muito específico, o ponto 0 e 1, tá? E esse ponto 0 e 1 tem uma característica muito interessante, O x valendo 0 e o y valendo 1 satisfaz, ali dentro de e na 2x, quando a gente colocar x0, a gente vai descobrir que y vale 1. Tudo bem? Mas por outro lado, a gente pode fazer isso com as outras soluções que descobrimos. Por exemplo, se a gente colocar y igual a 2 n 2x, a gente vai ver que ela passa por outro ponto, 0 e 2. 3 n 2x passa por 0 e 3. E assim por diante. A gente pode colocar várias outras aqui. Eu vou colocar essas 4 e depois essas infinitas que satisfazem esse ponto. Tudo bem? Ou melhor, essa equação diferencial. Agora, se eu colocar a equação diferencial na tela, como está aí, y' ou dy dx igual a 2y, repare que y' igual a 2y é o mesmo que y' menos 2y igual a 0, tá? Só que se eu marcar junto com essa equação diferencial, como está no canto superior esquerdo, dizer que essa função que eu quero descobrir, quando x é 0, ela passa pelo ponto 3, eu defino uma única solução. Porque como vocês estão vendo, essas infinitas soluções na tela, elas passam cada uma por um ponto, por um valor específico de y, quando x é 0, tá? Então, na verdade, aqui é muito interessante porque existe agora uma convergência de todas as soluções como se elas se tornassem uma única solução. E essa solução aqui é a solução que passa pelo 0 e 3. Tudo bem? Que é y igual a 3e na 2x. Tudo bem? Então, o que a gente sabe aqui? A gente está tendo aqui a gente está numa encruzilhada, porque uma equação diferencial nos dá, de certa maneira, infinitas soluções. Mas a marcação ou a exigência de que um ponto, e esse ponto específico 0 e 3, faça parte da solução, me dá uma única solução dentre aquelas infinitas. Tá? Então a gente tem que começar a entender equações diferenciais, que a equação diferencial ela vai sim te dar um problema de encontrar aquilo que a gente vai chamar de família de soluções, e um ponto define uma solução única. De maneira geral, a gente vai ter um PVI, esse PVI é dado dessa maneira, onde a equação diferencial vai definir uma família de soluções, tá? Um tipo, e esse ponto específico vai definir uma única solução, dentre aquelas da família, tá bom? Eu vou colocar uma outra função na tela bem específica aqui. Essa função aqui é seno de 3x, tá bom? Eu vou colocar 2 seno de 3x e assim por diante. 3 seno de 3x e por aí vai, beleza? Quando eu coloco todas as funções e todas as famílias dessas funções, essas funções especificamente são soluções da equação diferencial y duas linhas igual a 9y. Tá? Quando a gente deriva seno vai para cosseno, quando deriva cosseno volta para seno e assim por diante. Então, na verdade, aqui o que a gente tem é que uma equação diferencial que agora envolve a sua segunda derivada tem como solução uma função trigonométrica. Mas mais do que isso, tá? Quando eu defino ali que ela tem que passar pelo ponto 0 e 0, eu fico com a ilusão, dado o exemplo anterior, de que eu vou ter uma única solução, mas isso não acontece, porque todas elas passam em 0 e 0. Então agora, para eu definir uma unicidade ou uma única solução, eu preciso de mais uma informação. E essa nova informação vem com a inclinação, que é a derivada,
naquele ponto zero. Então a gente vai descobrir aqui, né, que pela derivação que y' em zero sendo 2, por exemplo, a gente define uma única solução para essa equação diferencial, que agora é de ordem 2. Então repare, se eu tenho ordem 1, ou seja, uma derivada, né, eu preciso de uma informação. Se eu tenho ordem 2, eu já preciso de duas informações. Né? E aí a gente começa a fazer aquela coisa de comparação com aquilo que a gente sabe. Por exemplo, sistemas de ordem 2, preciso, né, de duas soluções, duas variáveis, duas soluções e assim por diante. Né? Então assim a gente começa a fazer essa ideia. Por exemplo, ordem 3, três informações, três equações e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos uma equação diferencial que envolve segunda derivada e, portanto, a gente precisa, tá, de mais uma informação, no caso aqui duas, o ponto e também a inclinação que a função passa naquele ponto. E nesse caso específico, como vocês estão vendo aqui, se a gente restringir para uma única função que tem essa característica, aí sim a gente vai fazer com que todas essas famílias convirjam para uma única solução, tá, que venha a ser y igual a 2 seno de 3x. Tá bom? Então essa é a ideia das equações diferenciais de uma maneira geral. Tá, pessoal? A gente precisa entender assim. Tá? Nesse caso específico, né, um problema de valor inicial, aqui nesse caso ordem 2, vai definir também uma família de soluções. Só que aquelas duas informações, né, anteriores, como eu disse, vão definir uma única solução. Tá bom? E é bem legal de a gente entender isso quando a gente vai ter mais informações, a gente precisa de mais, ou melhor, a ordem maior, mais informações. De maneira geral, uma EDO pode ser escrita assim, tá? Y' igual a f de xy. Ela vai depender tanto de y, como ela pode também depender de x, que é a sua variável, nesse caso específico, independente, tá bom? É claro que, se eu colocar escrito y duas linhas, ela vai depender também, ou ela pode depender, ou pode ser escrita, tá? Dessa forma geral, assim, dependendo também da sua variável, ou melhor, da sua derivada de ordem 1. Então, uma derivada de ordem 2, aqui pode depender da derivada de ordem 1. Então, quanto maior é a ordem, né? Por exemplo, quando for a ordem maior, ela pode depender tanto da ordem de todas as ordens menores, como de x também. E isso ocorre para a ordem 3, né? Isso vai aparecer aqui para a ordem 3, vai aparecer para a ordem n, não faz a menor diferença. O que interessa é que em ordem n eu vou ter uma equação diferencial que pode depender de tudo que vem antes daquela ordem n, até a ordem n-1, tá bom? E também, claro, da variável independente x, tá? Bom, o que eu tenho com isso? O que vai dizer isso? Está muito confuso, está muito geral. Vamos colocar isso de uma maneira um pouco mais palpável. Até para a gente fazer isso, eu vou colocar alguns exemplos e já vou colocar também as três coisas que nós vamos definir nesse primeiro vídeo. Tá? A gente vai aprender a classificar essas equações. Então, essas EDOs precisam ser classificadas com relação à sua ordem, à sua linearidade e à sua homogeneidade. Tá? Que a gente vai chamar aqui, especificamente, tá, de homogêneo ou não homogêneo, linear ou não linear, e ordem 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então eu vou colocar a primeira equação na tela, que é, por exemplo, bem simples, a primeira que eu tinha posto desde o começo do vídeo. Tá? Então y' menos 2y igual a 0. Tá? Eu sei que a gente vai fazer vários vídeos com métodos de como descobrir essas equações diferenciais, mas o fato é que esses métodos são classificados mediante, ou melhor, eles são usados mediante as classificações das equações diferenciais. Tá? Então a gente precisa definir tudo muito bem direitinho que está acontecendo aqui. Tá? Então a primeira equação diferencial ela tem ordem 1. Por que ela tem ordem 1? Porque a derivada, ou a maior derivada que aparece é a derivada de ordem 1. Então ela é ordem 1. Então a gente chama a derivação, né? A gente puxa aqui o fato de ter derivada de ordem 1 como sendo a sua maior derivada, logo a equação diferencial tem ordem 1. Tudo bem? Ela só tem termos em y, tá? O y não multiplica outro y, ou a derivada de y não multiplica a própria função, ou uma outra derivada. Então aqui não tem termos que a gente chama de não lineares. Então essa equação ela também é, além de ordem 1, ela é linear. Tá? E por fim ela também é homogênea, porque a gente sempre em equações diferenciais, de uma maneira geral, a gente escreve todos os termos que dependem de y e suas derivadas, tá? Do lado esquerdo, igual àqueles que não dependem de y do lado direito. Nesse caso específico não tem nenhum, então é igual a 0, então ela é homogênea. Tá? Se ela não fosse, ela seria heterogênea ou não homogênea, como a gente vai descrever aqui. Tá? Tanto faz o nome que a gente chama. Tudo bem? Vou colocar a próxima aqui. A próxima é um pouquinho diferente, tá? Então a gente já está vendo aqui y duas linhas, mais 3y' menos y igual a 0. A gente já vê que aparece um termo de derivação com uma ordem maior, ou seja, um termo de ordem 2. Qual a derivada, ou melhor, maior ordem de derivação que aparece, tá? A maior ordem de derivação que aparece para nós aqui é a derivação de ordem 2. Então, portanto, é uma equação diferencial de ordem 2. Tá? Também linear, porque os termos são lineares, e também homogênea, porque também aparece aqui nada do lado direito. Tá bom? Ou seja, nenhum termo que não multiplica y. Tá? Quando a gente vai para a próxima, tá?
já fica um pouquinho diferente. Então aqui a gente tem y na 4. Esse y na 4, entre parênteses, é a derivada de ordem 4 em y, tá? A gente escreve em geral até a ordem 3 com 3 tracinhos, mas depois que começa a passar o 3 fica mais difícil, né? Então a gente começa a escrever de ordem 4, assim entre parênteses, tá? Então aqui eu tenho y na quarta derivada, uma segunda derivada e uma primeira derivada. Quem é a maior derivada é a ordem 4, então a ordem da equação diferencial é a ordem 4, tá? Depois, os termos que envolvem y e suas diferenciais ou suas derivadas, eles não estão sendo multiplicados por y também. Então, também é uma equação linear. Só que agora, nesse caso específico, tem um termo que não depende de y, que a gente coloca do lado direito, que é esse 2x aí, e ele não depende de y, logo isso ele faz com que não seja homogênea essa equação diferencial. Então, aqui nós temos o primeiro caso de uma equação diferencial não homogênea, tá? Ou heterogênea, como preferirem chamar, tá? Quando a gente segue aqui, vamos para mais um exemplo, tá? A gente coloca um pouquinho diferente, um pouco mais curto, né? Aqui a gente já está aprendendo a classificar a ordem, então aqui eu já estou vendo que é a ordem 1, tá? E aqui eu tenho um x vezes y, né? Muita gente pensa que é uma equação não linear, mas na verdade, esse termo xy, quando a gente resolve um sistema xy, faz com que ele seja não linear de fato, mas aqui nas equações diferenciais a gente vai se preocupar com y, né? Se eu tenho y vezes y vezes y e assim por diante. Então essa equação aqui ela também é linear para nós, tá? E nesse caso também, fácil de ver, ela é homogênea, tá? Então agora vamos para a próxima. Na próxima a gente tem agora, né, uma equação de ordem 2, já vamos direto aqui para a ordem 2, já está fácil de ver. E a gente vai ter que, no termo de linearidade, a gente tem que tomar cuidado, porque aquele x² também nos leva a pensar que é não linear por algum momento. Mas não, tá? Ela continua sendo linear porque, de novo, destacando os termos de y, né, não multiplicam por nada que envolve y de novo, não tem y vezes y', ou y' vezes y2' e assim por diante. Ou até y², tá? Termos que fariam com que ela fosse não linear em y, tá? Então aqui também é linear, tá? Nesse caso específico também homogênea, tá bom? Na próxima, no último exemplo, aqui já começa a ficar um pouco diferente, tá? Então aqui nós temos, vamos lá, vamos primeiro para a ordem, né? Ordem 2 e ordem 3. Ah, a gente fica tentado a dizer que é a ordem 3, porque se fosse polinômio teria aquele y ao cubo ali, né? Mas no nosso caso específico aqui, a gente tem ordem 2, porque quem manda na ordem são as derivadas. Então aqui a maior derivada que aparece é a ordem 2. Então nós claramente temos uma equação aqui diferencial de ordem 2, tudo bem? E aqui sim, já temos uma equação não linear. Por quê? Porque nós temos uma função que na relação que tem essa equação diferencial, ela tem a função ali, ó, no segundo termo, ela tem a função elevada ao cubo vezes a sua própria derivada, né? E tem mais um vezes menos 2 ali, então. Então, claramente, ela é não linear, porque os termos em y, tá, começam a aparecer multiplicações entre si, então ela começa a se tornar aí, nesse caso específico, não linear, tá bom? E, obviamente, também, nesse caso, por último aqui, né, não homogênea, porque tem o ln de x do lado direito, né? Então, a classificação dela aqui é não homogênea. Então, essas três classificações são extremamente importantes, tá? Para terminar, só para elucidar um pouquinho mais, eu vou destacar aqui os termos que envolvem y em todas as equações como termos em amarelo. E a gente consegue ver direitinho esses termos destacados em amarelo, que quando eles estão destacados, a gente vê principalmente com relação à sua linearidade, é fácil de ver, tá? Então a gente vê assim, y' sozinho, y2' sozinho, y' sozinho, só y sozinho. Apenas na última equação, nós temos termos em amarelo sendo multiplicados entre si, que são os termos que envolvem y. Tá? Então é fácil de ver, assim, destacando, né, que ela é não linear no caso da última equação. Tá bom? Então, quando aparecer termos cruzados, multiplicados em y, trata-se de equações não lineares. Tá? Então, para terminar, só para salientar aqui especificamente esse primeiro vídeo introdutório, é muito importante a gente aprender a classificar equações diferenciais, porque se a gente classificar errado, a gente vai usar método errado, e se a gente usar método errado, a gente não funciona, ou a solução encontrada não vai ser a certa. Então, os métodos são feitos para que a gente encontre ou resolva essas equações diferenciais, em outras palavras, descubra quem é a função por trás de tudo isso, que nós não fizemos hoje, nós apenas discutimos algumas coisas importantes, mas a gente precisa saber classificar, tá? Porque todo método vai servir para um certo tipo de equação, e esse certo tipo é com relação à sua classificação de ordem, linearidade, homogeneidade e assim por diante. Tá bom? Então, se a gente não souber classificar, não souber entender o que é um problema de valor inicial, a gente não vai adiante. Mas isso a gente passou por cima, né? A gente já entendeu e já sabe como classificar, ver o que é um PVI e essas coisas assim, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!